Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as espinhas. Espinhas são aquelas inflamações na pele, bem comum entre os adolescentes, mas também na vida adulta pode aparecer. Acontece muito de você chegar na vida adulta sem espinhas, sem ter passado por aquela fase horrível da adolescência, mas depois, quando você chega lá para os 25, 30 anos, bum, aparece aquele monte de espinha. E agora, o que fazer, né? As espinhas, elas estão relacionadas a inúmeros motivos, né? Pode ser excesso de oleosidade na pele, hormônio, alimentação, estresse e até um cuidado inadequado com a pele. Agora, o que nós vamos olhar para essa situação é qual é a mensagem emocional que está por trás das espinhas, porque o nosso corpo é apenas um reflexo do que a gente está sentindo. E o que será que está acontecendo para a pessoa sentir tanta emoção assim, para dar essas inflamações na pele? Isso acontece muito com o adolescente. As espinhas no rosto, elas podem simbolizar emoções que estão tentando vir à tona. É como se você quisesse demonstrar alguma coisa, dizer alguma coisa, mas você não consegue. É uma emoção reprimida. Está ligados a conflitos de imagem pessoal, a aceitação e forma de como você vê o mundo. O rosto costuma ser associado à identidade e a maneira de como nós gostaríamos de ser visto. A gente com certeza não gostaria de ser visto com o rosto cheio de espinha. Mas por que isso acontece? Por que é tão comum no adolescente? Em algumas interpretações simbólicas e energéticas, a gente pode parar para refletir sobre algumas coisas que estão geralmente relacionadas ao adolescente, que são incômodos guardados, irritações silenciosas, necessidade de aprovação, vergonha, autocrítica e emoções reprimidas que não foram expressas. Os adolescentes costumam sentir tudo isso ao mesmo tempo, porque é uma fase de transição muito difícil da infância para a vida adulta, eles estão ali no meio e muitas vezes eles não são compreendidos nem por nós que somos adultos e nem por eles mesmos, né? Então o que eles fazem? É uma fase onde eles têm muita vergonha. Eles gostariam de brincar, mas eles não brincam porque eles não são criança. Eles gostariam de trabalhar, mas eles não podem porque eles ainda são adolescentes, não têm idade. Eles gostariam de fazer muitas coisas que eles não fazem porque eles estão ali no meio. Então eles sentem vergonha, eles têm uma vontade de expressar coisas que muitas vezes eles não fazem, porque eles têm medo de levar uma bronca dos pais, medo de represária, medo de autocrítica, medo de julgamento. Então isso está muito relacionado às emoções reprimidas da pessoa. E isso pode acontecer na vida adulta também. Ninguém está livre de acontecer isso mais tarde. Isso pode acontecer mais tarde na sua vida, mas é bem mais comum na vida do adolescente. O adolescente começa a se sentir feio por causa das espinhas, começa a ser motivo de zoação na escola. Então, o que ele faz? Ele se esconde, ele se isola, ele fica com muita vergonha de estar com o rosto cheio de espinhas, às vezes é nas costas, nos ombros e em outras partes do corpo também. E isso causa uma introversão do adolescente. Ele fica introvertido, ele fica mais isolado e a gente precisa olhar para isso. É claro que o tratamento médico é extremamente importante, você ir na dermatologista, fazer todo o tratamento da pele do adolescente, de limpeza, de hidratação, com as medicações certas para amenizar a inflamação que já está na pele. Mas olhar para a parte emocional desse adolescente pode te trazer um resultado muito maior, muito mais rápido e satisfatório nesses casos. Dependendo da região do rosto, algumas interpretações podem levantar hipóteses diferentes. Por exemplo, se as espinhas são na testa, pode estar relacionado a um excesso de pensamentos e pressão mental. Se as espinhas são na bochecha,
relações afetivas e sensibilidade emocional. Se as espinhas forem no queixo, controle, decisões e inseguranças ligadas ao futuro. Mas, gente, é claro, isso que eu estou trazendo aqui para vocês é uma verdade absoluta? Claro que não. Isso aqui é uma interpretação simbólica do que pode estar por trás das espinhas, mas cada caso tem que ser visto individualmente. Cada pessoa sente uma coisa, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem uma história. Então não é porque eu disse que a testa é o pensamento excessivo que é, sabe? Nada está escrito numa pedra. Tudo são hipóteses, é uma reflexão. Para você que tem aí em casa um adolescente que está passando por essa fase, é muito importante você também olhar o lado emocional. Mas o importante é você observar uma coisa: o que dentro de mim anda querendo aparecer, mas estou tentando esconder ou controlar. Qual é a maior expressão que você acha que está guardada no seu adolescente ou em você mesmo? O que você gostaria de colocar para fora, mas você não consegue? Porque você tem medo de julgamento, porque você quer controlar tudo ao seu redor e você acha que se você expor o que você realmente é, o que você realmente está sentindo, você vai ser muito mal visto, mal julgado por isso. Isso é uma reflexão que você precisa fazer e também trazer para o seu adolescente. O que está acontecendo na vida dele? Tem alguma coisa que ele gostaria de te contar, mas ele tem medo da sua reação? Tem alguma coisa que ele gostaria de revelar para você, mas sabe que você não vai aceitar? Tudo isso precisa ser visto e analisado individualmente de pessoa para pessoa. As espinhas, elas estão diretamente relacionadas à baixa autoestima, à insegurança que temos de disfarçar ou sobre o medo de nos mostrar como realmente somos, o medo de dar as caras, que é o que eu acabei de dizer. O que você gostaria de dizer, mas você tem medo. E o corpo sabe como é, dá um jeito de colocar para fora o que o coração não consegue mais segurar. O nosso corpo é uma expressão do que está dentro. A espinha é um reflexo da nossa insegurança. As espinhas aparecem quando dentro da gente quer ser visto, quer ser ouvido, quer ser acolhido. A inflamação é o grito interno, é o espaço para se curar. Sempre que aparece alguma coisa no nosso corpo, em algum nível, isso já estava acontecendo. Por exemplo, você, adolescente, chega naquela fase lá dos 13, 14 anos, aquele boom de espinhas. Isso não aconteceu da noite para o dia, as espinhas apareceram da noite para o dia, mas as emoções que ele já estava sentindo já estavam ali. Só que a gente só consegue enxergar quando explode no corpo. Ah, tem alguma coisa de errado, apareceu aqui muitas espinhas. Eu não tô falando de uma espinha aqui e outra ali. Tem adolescentes que têm o rosto muito inflamado, com muita espinha. É uma judiação nessa fase, né? Porque é uma fase em que eles se sentem feios, que eles gostariam de ser bem vistos e aceitos. E eles ficam sofrendo com isso. Então, tudo que acontece no nosso corpo é um reflexo de alguma coisa que já estava acontecendo pra gente. Mas aí o nosso corpo vem expressar que é pra gente parar, olhar e se curar disso. E se curar de forma física, mas também de forma emocional, de forma mental e de forma espiritual. Em vez de você ir contra, que tal você se ouvir? Ouvir o que o corpo está tentando te contar. É muito fácil, é no rosto. A pele é o nosso maior órgão, é um órgão de proteção. Por que a minha pele está tão machucada? Por que a minha pele está ferida? Por que a minha pele está com alergia? Por que a minha pele vive irritada? Então você precisa entender, olhar para a sua pele e se perguntar o que está acontecendo aqui dentro que está me causando toda essa inflamação, toda essa explosão aqui por fora através da minha pele. Você precisa aprender a confiar em si mesmo.
É muito difícil confiar em si mesmo, é um processo, é um trabalho que vale a pena confiar em si mesmo. A gente não pode ficar sempre esperando e dependendo da aprovação de outras pessoas para a gente conseguir seguir nossos sonhos, nossos objetivos e além. Confiar na gente é uma coisa que a gente precisa ensinar desde criança. E com certeza você não aprendeu isso na sua infância, eu não aprendi isso na minha infância. Eu venho aprendendo dia a dia a confiar em mim, a acreditar em mim. E eu tenho certeza que na sua casa também isso não é uma coisa simples. É um processo. A autoconfiança é um processo que a gente deve começar a aprender lá na infância. Mas como a nossa geração não foi uma geração que provavelmente isso também não foi ensinado a você, a gente precisa quebrar esse ciclo e ensinar para os nossos filhos ter autoconfiança, para quando eles chegarem nessa fase, eles conseguirem ter um pouco mais de facilidade para lidar com isso. Um exemplo muito simples é quando você tem um evento para ir. Amanhã vai ter um evento, um show maravilhoso que você está esperando. O seu filho está super ansioso para aquele evento, para aquela festa de aniversário que ele vai se encontrar com os amigos. Um dia antes do aniversário aparece uma espinha no meio do nariz, no meio da testa. Aparece uma espinha enorme no rosto dele. Isso é um reflexo da insegurança que ele está sentindo. Como vai ser esse evento? Quem vai estar lá? Com quem eu vou me encontrar? Será que vai ser legal? Isso é só um reflexo do corpo dele. Mas o que ele está sentindo está dentro. Foi de dentro para fora que essa espinha saiu. Então é muito comum você ter um evento para ir aparecer uma espinha antes. Porque você está muito ansiosa, muito insegura com isso. Nas minhas sessões terapêuticas e energéticas, eu trabalho todas essas questões de insegurança, de medo, de baixa autoestima, de pertencimento, de merecimento, de pertencer não só à sociedade, mas pertencer à sua família, pertencer ao planeta, pertencer ao seu corpo, pertencer num sentido muito amplo da palavra. É você se sentir desvalorizado, você não se sentir importante. Todas essas questões são trabalhadas na sessão e a gente vai ver profundamente por que você se sente assim. Será que todos esses sentimentos eles são seus mesmo? Ou será que você está herdando dos seus pais e de algum ancestral seu? Porque às vezes a criança é tão pequena e ela já vem com uma bagagem que quando a gente olha, a gente não tem dúvida, isso não é da criança. Como que a criança acha tudo isso, sente tudo isso, sendo que ela é só uma criança? Aí quando você vai olhar mais a fundo, a mãe é assim, a avó é assim, o pai era assim. Então isso não é da criança, isso é uma herança genética ancestral. E que a gente pode quebrar isso através de um divórcio energético, através de várias técnicas terapêuticas para desvincular a criança ou adolescente dessa sua ancestralidade, dessa história familiar, né? Não é afastar o adolescente da família, longe disso. É fazer com que ele viva a vida dele mais livre e leve, independente das dores e dos problemas que os seus ancestrais carregam. Se esse vídeo fez algum sentido para você, se você tem interesse em agendar uma consulta, eu espero ter ajudado um pouquinho com você até aqui, é só me procurar. Até mais!